Nicholas John Spykman, cidadão norte-americano naturalizado, nasceu em Amsterdã, Holanda, no dia 13 de outubro de 1893 e faleceu precocemente nos Estados Unidos em 1943. Foi jornalista, geógrafo e é considerado um dos pais da geopolítica nos Estados Unidos. Sua principal colaboração para o mundo geopolítico foi a elaboração da teoria do Rhineland, e é considerado um precursor da estratégia de contenção do pós-guerra. Spykman trabalhou como jornalista de 1913 a 1920 no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na Austrália e no Extremo Oriente. Em 1920 mudou-se para a América. Entrou para a Universidade da Califórnia, onde em 1921 recebeu seu diploma do curso clássico. Em 1922, o de licenciado em Filosofia, e em 1923, o de doutor em Filosofia. Nicholas Spykman foi instrutor de Ciências Políticas e Sociologia na Universidade da Califórnia, professor assistente de Relações Internacionais na Universidade de Yale, professor e chefe do Departamento de Relações Internacionais e diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Yale. Spykman cresceu e viveu em um período bastante conturbado do mundo geopolítico. Quando se mudou para os Estados Unidos em 1920, já tinha escrito seu primeiro livro, o India Zalfbestor, de Autonomia da Índia, editado em 1919. Mais tarde, escreveria A Teoria Social de George Simmel, editado em 1925. Mas suas obras magnas seriam publicadas somente durante a Segunda Grande Guerra. Logo após os ataques de Pearl Harbor, em 1941, ele publicou A Estratégia dos Estados Unidos no Cenário Mundial, editado em 1942. E sua segunda grande obra, uma obra póstuma, com o título de A Geografia da Paz, editada em 1944. Nicholas Spykman foi naturalizado em 1928 cidadão estadunidense, época em que os geopolíticos americanos estavam em um grande debate sobre qual seria a política externa a ser adotada no campo internacional. Com a ameaça iminente do recém-nascido nazifascismo, as elites intelectuais do país centraram suas discussões em dois temas: a preservação da paz e a política externa americana. Com isso, ficaram em campos opostos partidários do idealismo e do realismo, e também do isolacionismo e do intervencionismo. Esse atual cenário mundial e estadunidense influenciou fortemente sua maneira de pensar sobre a geopolítica. Ele se impôs sendo adepto do realismo nas relações internacionais e do intervencionismo na política externa americana. O problema da manutenção da paz mundial, cada vez mais precária com a ascensão do nazifascismo, colocou em campos opostos os partidários do idealismo e do realismo em matéria de relações internacionais. Mas qual a diferença entre esses dois campos partidários? Os idealistas defendiam a adoção de um sistema de segurança coletiva, encarregado de preservar a paz mundial por meio de uma comunidade de poder, do qual o exemplo máximo era a recém-fundada Liga das Nações. Os realistas criticavam as ilusões idealistas, que conduziam a Liga ao fracasso, afirmando que a paz só poderia ser mantida mediante uma política de poder norteada pelos critérios estritos da segurança do interesse nacional. Isso porque o realismo trata basicamente, quase exclusivamente, das relações políticas entre os Estados, considerando válidas apenas as variáveis políticas, isto é, diplomáticas e militares estratégicas. Uma grande fonte de inspiração teórica é a filosofia de Thomas Hobbes, para quem os homens, quando em estado de natureza, ou seja, quando vivem sem uma autoridade superior capaz de determinar as regras mútuas de convivência e de implementar as regras, isto é, de impor a ordem, vivem uma situação de permanente conflito e de anarquia, na qual cada um é responsável por sua própria preservação, buscando o máximo de poder possível a fim de manter sua integridade física. Como essa atitude é compartilhada por todos,
O que ocorre é uma constante disputa pelo acúmulo de poder, em um jogo claramente de soma zero. A polêmica sobre os rumos da política externa americana, diante do perigo da guerra na Europa e da agressão do militarismo japonês no Oriente, colocou também em campos opostos os defensores do isolacionismo e do intervencionismo. Responsáveis pelo veto à participação americana na Liga das Nações, os isolacionistas afirmavam que o país deveria adotar uma política de esplêndido isolamento em relação ao mundo exterior e opunham-se ao maior envolvimento americano nos assuntos extracontinentais, especialmente nas querelas políticas europeias. Ao contrário, os intervencionistas advogavam a necessidade de uma ação direta americana, caso houvesse alterações do equilíbrio de poder mundial ou o perigo à segurança e os interesses do país, a exemplo da intervenção militar na Primeira Grande Guerra Mundial. No realismo hobbesiano de Spikeman, o sistema internacional tem metaforicamente a estrutura de uma mesa de jogo, em que os estados se assemelham a bolas de bilhar, sendo da própria natureza do jogo o choque das bolas entre si. Além de realista hobbesiano, Spikeman é também um realista maquiavélico, para o qual as relações internacionais pautam-se pela política de poder entre estados soberanos. Para o geógrafo americano, a política de poder divisa, em última instância, a segurança e a autoperseveração do Estado, que se traduzem primordialmente na manutenção de sua integridade territorial e na preservação de sua independência política. O isolacionismo baseava-se numa visão geopolítica essencialmente doméstica e regional, cujo horizonte limitava-se ao âmbito do continente americano. O intervencionismo de Spikeman, ao contrário, fundamentava-se numa concepção geopolítica abrangente das relações de poder que se desenvolviam em escala mundial. Essa visão do mundo como um sistema político fechado, do qual os Estados Unidos não poderiam manter-se apartados sem graves consequências para sua segurança territorial e seus interesses nacionais, foi em larga medida influenciada pela concepção histórico-geográfica de Mackinder. O desenvolvimento da aviação militar como um poder estratégico independente tornava obsoleta e vulnerável uma linha de defesa hemisférica, baseada na ilusória segurança propiciada pela distância oceânica e na concentração do poder naval americano no Atlântico e no Pacífico. Com efeito, a ascensão de um poder aéreo com um raio de ação intercontinental e transoceânico tornava ineficaz a segurança de uma posição geopolítica insular. Isso era tão verdadeiro para as Ilhas Britânicas em relação à Europa, como os Estados Unidos em relação à Eurásia. Já em 1942, o papel de aviação militar na guerra tridimensional era ressaltado por Spikeman, que antecipou até mesmo o futuro surgimento das rotas aéreas transpolares. Nicholas John Spikeman foi um dos grandes teóricos da geopolítica e da escola realista das relações internacionais. Durante a Guerra Fria, essa sofisticada escola deu o tom na política externa dos Estados Unidos. Os livros A Estratégia dos Estados Unidos no Cenário Mundial e A Geografia da Paz sobre Geopolítica se tornaram as colunas centrais dos estudos políticos e estratégicos de toda a segunda metade do século XX e do início do século XXI. Seus dois livros foram publicados durante a Segunda Guerra Mundial, e não se sabe se ele previu ou se ditou, mas a política externa adotada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra foi praticamente a teoria de Spikeman. Nicholas Spikeman, o maior nome da escola geopolítica norte-americana, tem como base Halford Mackinder, mas com uma diferença crucial. Para Spikeman, quem controla o mundo não é aquele que controla o coração, e sim quem consegue cercá-lo. Em 1942, Nicholas Spikeman defendeu a necessidade de uma aliança estratégica e de uma hegemonia conjunta anglo-americana para gerir o mundo, depois do fim da guerra, como de fato ocorreu em São Francisco, em Bretton Woods e na formulação da doutrina Churchill-Truman da Cortina de Ferro.
Além disso, Spykman defendeu a necessidade de que os Estados Unidos reconstruíssem e protegessem a Alemanha depois da guerra, para facilitar a contenção da União Soviética, como aconteceu durante toda a Guerra Fria. Defendeu também a necessidade de reconstruir e proteger o Japão, para enfrentar a ameaça futura da China, que era na época o principal aliado asiático dos Estados Unidos. Por fim, Spykman se opôs ao projeto da unificação europeia e defendeu a manutenção do equilíbrio do poder europeu, tutelado pelos Estados Unidos. Segundo Spykman, as terras situadas ao sul do Rio Grande constituem um mundo diferente do Canadá e dos Estados Unidos. E é uma coisa desafortunada que as partes de fala inglesa e latina do continente tenham que ser chamadas igualmente de América, evocando uma similitude entre as duas que de fato não existe. Em seguida, ele propõe dividir o mundo latino em duas regiões. A primeira, a região mediterrânea, que incluiria o México, a América Central e o Caribe, além da Colômbia e da Venezuela. E uma segunda, que incluiria toda a América do Sul, abaixo da Venezuela e da Colômbia. Feita essa separação geopolítica, Spykman define a América Mediterrânea como uma zona em que a supremacia dos Estados Unidos não pode ser questionada. Para todos os efeitos, trata-se um mar fechado cujas chaves pertencem aos Estados Unidos. O que significa que o México, Colômbia e Venezuela, por serem incapazes de se transformar em grandes potências, ficarão sempre numa posição de absoluta dependência dos Estados Unidos. Segundo Spykman, qualquer ameaça à hegemonia americana na América Latina deverá vir do Sul, em particular da Argentina, Brasil e Chile, a região do ABC. Nas palavras do próprio Spykman: para nossos vizinhos ao sul do Rio Grande, os norte-americanos sempre serão o colosso do norte, o que significa um perigo no mundo do poder político. Por isto, os países situados fora da nossa zona imediata de supremacia, ou seja, os grandes estados da América do Sul, Argentina, Brasil e Chile, podem tentar contrabalançar nosso poder através de uma ação comum ou através do uso de influências de fora do hemisfério. E neste caso, uma ameaça à hegemonia americana nesta região do hemisfério, a região do ABC, terá que ser respondida através de guerra. Contrário aos isolacionistas, Spykman alertava que a primeira linha de defesa estadunidense deveria situar-se nas duas pontas do continente euroasiático. Segundo ele, somente avançando uma primeira linha de defesa para dentro da Europa e da Ásia, seria possível ter uma segunda linha de defesa dentro do hemisfério ocidental. Spykman faz a crítica dos trabalhos de Mackinder por um lado e de Haushofer por outro. No que diz respeito a Haushofer, a sua posição é clara. Na sua obra A Estratégia dos Estados Unidos no Cenário Mundial, de 1942, e sobretudo no seu famoso livro A Geografia da Paz, de 1944, Spykman indica claramente que a sua análise é totalmente diferente da metafísica tão característica da escola geopolítica alemã, refere-se sobretudo a Haushofer. Critica também o caráter místico das fronteiras que Haushofer concedeu. No que concerne a Mackinder, Spykman recusa a existência da dialética terra-mar, como funcionamento do raciocínio político. A Rússia e a Inglaterra foram aliadas durante a Primeira Guerra Mundial, sendo que o Segundo Conflito Mundial vê de novo uma aliança entre a potência marítima e a potência continental. Spykman chamou sua teoria de Rhineland, cuja o slogan seria: quem controla o Rhineland controla a Eurásia, quem controla a Eurásia controla os destinos do mundo. Spykman partiu do princípio do esquema mackinderiano do Heartland, mas com uma diferença-chave. Localizado na região chamada por Mackinder como Inner Crescent, região intermediária entre o Heartland e os mares marginais, sua ideia seria partir das marginais para o centro, ou seja, a ideia seria cercar o coração do mundo, e não do centro para as marginais, como previa o Heartland. O fato do Rhineland apresentar frente marítima e outra continental faria com que tivesse a possibilidade de realizar ações tanto ofensivas como defensivas, por terra ou pelo mar. Spykman coloca em xeque o padrão geral de Mackinder ao demonstrar que, nos últimos séculos, o perigo de unificação da Eurásia não veio de um poder terrestre originado do Heartland,
e sim de poderes situados no Rhineland ou numa das ilhas costeiras. Spykman conclui sua análise geopolítica invertendo a importante fórmula de Mackinder. Em outras palavras, nunca houve na realidade uma esquemática oposição poder terrestre versus poder marítimo. O alinhamento histórico sempre foi de alguns membros do Rhineland com a Grã-Bretanha contra outros membros do Rhineland com a Rússia, ou então Grã-Bretanha e Rússia juntas contra um poder dominante do Rhineland. O ditado de Mackinder, quem controla a Europa Oriental, domina o Heartland, quem controla o Heartland, domina o World Island, quem controla o World Island, domina o mundo, é falso. Se é para ter um slogan para a política do poder do velho mundo, este deve ser: quem controla o Rhineland domina a Eurásia, quem domina a Eurásia controla os destinos do mundo.